Olá, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015, hoje que é o dia da criação do Ministério das Comunicações. E eu recebo o economista, professor Joseph Bará, e os deputados Ulisses Salles, do PSD, e Davi Zaia, do PPS. E estes são os assuntos de hoje. Juro do cheque é maior em quase 18 anos e cartão passa 330% ao ano. Secov diz que vendas de imóveis novos em São Paulo caiu 35,2% em 2014. E a agência de risco Mobs corta a nota da Petrobras para grau especulativo. Professor Joseph, deputado Davi, deputado Ulisses, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos à primeira notícia de hoje. Os juros do cheque especial subiram novamente em janeiro deste ano e atingiram a marca de 208,7% ao ano, segundo os números divulgados pelo Banco Central. Com isso, a taxa atingiu o maior patamar desde abril de 96, quando ficou em 212,2% ao ano, ou seja, em quase 18 anos. Primeiro vamos entender o que isso significa, professor Joseph. Isso significa que eu estou pagando pelo menos muitos juros de cheque especial. Isso eu entendo. Mas o que representa isso para o nosso mercado financeiro? Hoje saiu uma notícia no New York Times comentando os juros no Brasil e dizendo que um agiota de Nova York se sentiria envergonhado de cobrar esses juros pelos seus empréstimos, né? Então isso já dá uma ideia da imagem que os juros no Brasil têm no mundo, né? Na verdade, o que acontece é que quando a inflação começa a subir e há uma pressão inflacionária muito forte, a taxa de juros que é determinada pelo Banco Central, ela aumenta e em cadeia vai aumentando também as taxas de juros de outros produtos que os bancos oferecem. Porque a taxa, na verdade, a taxa Selic, é uma taxa de referência, né? E os bancos acabam praticando as taxas que eles consideram mais seguras para as operações que fazem, né? Eu ainda não consigo aceitar como é que a gente paga tantos juros, né, e vai investir o dinheiro e recebe tão pouco. Para mim ainda é uma coisa que eu não consigo entender. Você já me explicou várias vezes, mas eu como, vamos dizer assim, cidadã e leiga no assunto, não consigo entender essa disparidade. Não, mas se você for examinar o balanço do banco e ver o lucro líquido do banco no ano, você vai entender a lógica disso. Não, e tem outro problema, deputado Davi Zaia. A gente não tem educação financeira, né? Quando eu brinco nessa questão, eu tenho certeza que a maioria paga juros de cheque especial. Tem um aperto, usa o cartão de crédito. Às vezes entra no banco, né, tá lá no autoatendimento, o deputado diz assim, nossa, eu tenho 15 mil para empréstimo, para crédito pessoal, vou comprar alguma coisa. A gente não tem o preparo para gastar e eu acho que essa nosso afã de consumo acaba também influenciando nos juros. Deve ter alguma coisa que influencia para ser, né, para a gente ver esse aumento tão significativo. Mas isso é um escândalo, do ponto de vista, inclusive, da população. Você tocou num ponto que não se tem uma educação financeira. E acho que esse é o ponto mais grave. Porque a pessoa que faz um crédito pessoal, ela normalmente está comprando um bem. Então vai comprar uma geladeira, trocar, fazer uma reforma em casa, então alguma coisa concreta. O cheque especial, a característica dele, é uma coisa que as pessoas vão entrando devagarinho. Um desequilíbrio agora nesse mês, entra um pouquinho. Aí não consegue pagar, porque no mês seguinte, além do salário que já está curto, né, e agora com essa inflação subindo vai estar mais curto ainda, e tem que já pagar um pouco de juro. Então aumenta mais o cheque especial. Então a pessoa entra num crédito que é o pior crédito, porque é esse nível de juro que tem, e um crédito que normalmente não significou concretamente nenhum benefício novo, nenhum investimento novo na sua qualidade de vida, né, um crédito que você não percebe. Então, o que a gente tem que dizer para as pessoas é, fuja do cheque especial. Vá no banco e diga o seguinte, eu não quero cheque especial, cancela o meu cheque especial, para não correr o risco de entrar no cheque especial. Porque com um juro desse tamanho, significa o seguinte, você vai quebrar, né? Vai quebrar, você não vai conseguir ganhar salário para pagar juro, né? Então, nós temos que falar isso. Os bancos não falam, os bancos oferecem
como se fosse mais uma alternativa. Não é, com um juro desse, isso não é alternativa de crédito. A gente né? não tem noção do É impacto isso que desse nós temos que percentual dizer nas nossas pra contas, né? população. No ano. Claro. Porque a gente fala assim, dissolvido, não, eu Imagina. preciso de R$1.000, vou pagar 300 de juros, eu posso. Mas a gente não pensa que isso vai juro sobre juro. Sim, 300 de juro, isso é quase uma prestação de um carro. É verdade. Então, para não ter nada, só para pagar para o banco e continuar devendo. Agora né? dizem que um bom negócio ainda é cartão de crédito, né? Porque você faz sua compra, mas se pagar na data correta, sem perder a data para também não pagar juros. Essa questão de educação financeira, será que um dia a gente chega lá, deputado Ulisses? Essa é a expectativa. Agora, independente de a gente ter ou não a educação financeira, os juros no banco, aqui concordando com o deputado Davi Zaia, no Banco do Brasil são extorsivos. E aí, é um banco público. E é um banco. Não, tanto os públicos quanto os privados, eles praticam a mesma taxa de juros. E aí eu me lembro de uma frase do Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: o que representa um roubo a banco diante de um banco? Porque o banco diariamente vive colocando a mão no nosso bolso e nos extorquindo. E é impressionante, às vezes você está conferindo o extrato do mês do seu banco e aí você vê uma taxa indevida lá. Aí você vai e reclama com o seu gerente. Aí o seu gerente fala assim, de fato não devia ter descontado. Aí ele vai lá, aí eles põem a culpa no sistema. Não, o sistema que debitou aqui, aí ele vai lá e tira. Com a mesma facilidade que ele colocou, ele tira. Só que colocaram em 1 milhão de clientes, 10 mil reclamaram, outros 990 mil cobraram aquilo. Ana, você sabe que há umas 2 semanas eu estive visitando um presidente de uma entidade da região da Vila Prudente e ele me falava, ele tinha separado para a nossa conversa 5 manchetes de jornal. 3 diziam sobre o sucateamento da nossa indústria paulista, e 2 falavam sobre o lucro expressivo e extorsivo de 2 bancos privados no Brasil. E aí ele me contou uma situação. Essa entidade, ela é dona de um colégio, fica em frente. São 20 mil metros quadrados na região central da Vila Prudente. Ele falou, olha, eu já tive oferta nesse terreno de 170 milhões de reais, porque é um terreno muito valorizado e muito grande. 20 mil metros quadrados é bastante expressivo. Ele falou, se eu vender esse imóvel, pegar 170 milhões e colocar no banco, com o juro que eu vou ter por mês, eu chego a quase 2 milhões de reais, não, por volta de 1 milhão de reais de juros por mês em cima desse valor. E com o colégio montado lá, para eu conseguir um lucro de 200 mil reais por mês é um esforço hercúleo. É impressionante, então, né? a gente tem que reverter isso. Como o deputado Davi Zaia disse, a pessoa que toma um empréstimo toma para consumir. E esse consumo gera emprego na indústria, gera emprego no comércio, faz a roda da economia girar. A gente tem que diminuir, quer dizer, os bancos têm que diminuir esses juros para que a gente tenha um crédito rotativo maior e de melhor qualidade no mercado. Mas eles chegam a esses juros porque eles podem. Eles não estão fazendo nada ilegal, eles estão acompanhando uma política que foi colocada para eles seguirem. Ou não? Pois é, mas eu queria acrescentar... Estão agindo ilicitamente? Não. Não, é o negócio do banco. Claro. Mas acontece o seguinte... Mas tem que mudar mesmo essa... Os bancos, na sua origem, né, quer dizer, qual era a função do banco? Era ele ser um facilitador, um intermediário entre aqueles que poupavam e aqueles que investiam. Sim. Né? Quem deposita no banco e quem precisa do dinheiro para investir, para produzir. Nós estamos vendo o lado do consumo, que é dramático, quer dizer, o cheque especial, o cartão de crédito, mas temos que ver também o lado da produção. Quer dizer, os juros altos, Sim. eles inibem a produção, Inibem o investimento, a decisão de investir, e a gente fica numa armadilha que é a seguinte, o descontrole das contas do governo é de tal ordem que ele é um fator de pressão inflacionária muito grande, né? Mas, por outro lado, como o governo não assume essa responsabilidade e ele continua gastando, o Banco Central aumenta a taxa de juros para poder conter a inflação, conter o consumo. Mas no que ele contém o consumo, ele está contendo também a produção. E aí você entra num círculo vicioso... Negativo. Que é negativo e que está se delineando um quadro
Hoje estava conversando com um empresário que ele estava me dizendo isso. Com essa alta da inflação, esse desequilíbrio que está tendo, os produtos dele estão vendendo menos. Sim. Então, o estoque dele está aumentando. Só que estoque não serve para pagar empregado, né? Não é dinheiro. Ele tem um bem lá, mas então ele não está conseguindo pagar os empregados. E ele também não quer demitir, porque ele quer, não, daqui a pouco melhora, tal, então é melhor segurar. Aí, qual era o caminho? Era ter um financiamento para ter um capital de giro e rodar nesse período, sustenta o estoque, mas com esse juro, ele falou, eu não tenho saída. Né? Se eu pegar dinheiro no banco, eu vou quebrar. Então eu vou ter que demitir. Essa é a situação. Fica uma faca de dois gumes, como dizia minha avó, né? Vamos falar um pouquinho sobre imóveis. Segundo o Secov, a venda de imóveis caiu em São Paulo, mas a notícia mostra também que os preços não estão mais baixos. Vamos lá. As vendas de imóveis novos na cidade de São Paulo somaram 21.600 unidades em 2014. O valor representa uma queda de 35,2% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Secov, que avaliou o período como um ano difícil para o mercado imobiliário. Você falava da região da Vila Prudente. É impressionante naquela região ali da Zona Leste o que eles subiram de prédios. Eu falo isso porque a gente vai passando por São Paulo, quando a gente olha, está começando, né? Passa no outro dia, o prédio já está habitado. A gente teve um descontrole nessa questão do mercado imobiliário, ou seja, essa queda de vendas pode ser um reflexo disso? Quer dizer, acreditou-se muito no mercado e, de repente, ele deu uma estagnada? Eu não sou técnico disso, mas eu, observador como você, tenho essa impressão de que houve uma especulação muito grande, os imóveis se valorizaram de uma maneira até descompensada, às vezes um apartamento que era 150, 200 mil, dali um pouco virou 500, 600 mil, sem uma razão aparente, não é nenhuma estação de metrô que abriu próximo, nem nada que houve uma valorização tão grande. E aí é a lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, você tem uma queda dos preços e você... Agora, o que eu estou vendo é que algumas construtoras estão até diminuindo a oferta de imóveis, porque o mercado de fato está desacelerando. Porque além dessa inflação que o professor Joseph estava falando, a gente tem agora crise da água, crise da energia elétrica. Então, quer dizer, tudo isso vira um bolo. O investidor está tirando um pouco o pé do acelerador para esperar o mercado se reaquecer num futuro próximo. Agora, quais são as ferramentas ou mecanismos, professor, que fazem esse mercado mexer? Ou seja, que fatores influenciam? Por exemplo, hoje a média, eu fiquei estarrecida, do metro quadrado em São Paulo, está em R$ 9.300. Tem bairros, 15 mil metro quadrado. Que fator influencia nessa oscilação de preço, quando a gente fala em imóvel? É a questão da oferta e da procura? Sim, sempre é a oferta e procura, que até hoje não foi revogada. Então essa lei é verdade. Ela é vigente. Né? Mas é interessante, o que aconteceu no mercado imobiliário é um reflexo também de um período muito grande de euforia, com expansão de crédito, uma exacerbação de consumo, né? E um período de um crescimento muito baseado no consumo e pouco investimento. Sim. Né? Então, o que nós estamos vendo agora é que esse modelo que funcionou durante uma fase favorável do comércio mundial, enfim, que o Brasil se favoreceu disso, hoje está entrando em declínio, né? E está comprometido praticamente esse modelo. Ora, o que acontece é o seguinte, do lado da oferta, as empresas de construção civil, as empresas que comercializam imóveis, elas se veem diante de um dilema. Primeiro, há uma perda de poder aquisitivo da população. A gente esquece sempre que a inflação significa redução no poder de compra. Sim, senhor. Né? As incertezas também geram um temor em investir no prazo mais longo, em se endividar para comprar um imóvel, por exemplo. E, por outro lado, você tem também um encarecimento de custos. Os terrenos estão muito caros, a mão de obra está cara, os insumos estão caros. Então, para o construtor, para quem comercializa o imóvel,
ele também está diante de custos elevados. E essa é uma combinação muito ruim, quer dizer, de um lado você tem custos altos, de outro lado você tem uma demanda que está em declínio. Por isso não teve um reflexo direto nos preços? Os preços se mantêm mesmo com essa queda de Exatamente. vendas? Os preços acabaram se mantendo, eles tiveram uma subida muito grande, depois eles acabaram se mantendo num determinado patamar, porque, embora a oferta tenha se ficado mais limitada, Sim. por outro lado a demanda também caiu muito, né? O Secov disse que em 2015 isso vai melhorar, deputado Davisaia. É um mercado que a gente pode dizer assim, o senhor foi secretário de Estado do Emprego e Relações de Trabalho. A gente sabe que o mercado da construção civil gera milhares de empregos. É algo a refletir, por exemplo, podemos ter, por esse quadro, demissão nessa área ou é possível equilibrar as coisas? Não resta dúvida de que uma retração no mercado imobiliário vai significar demissão na construção civil, né? E em outros setores, que são milhares aí de pessoas trabalhando nessa área, consultores, corretores, né? Então não resta dúvida de que nós vamos ter uma situação de agravamento do quadro de emprego se essa situação perdurar, né? E essa acho que é a maior preocupação, porque a oscilação dos preços está prevista mais ou menos no mercado, né? Mas agora a retração do mercado faz com que novas construções elas comecem mais devagar, elas vão diminuir o ritmo, né? E vão precisar de menos gente na construção civil. E eu vi que houve uma retração também na questão de empréstimo imobiliário, né? Imobiliário. A gente viu os bancos também meio assim, ó, o povo não está pagando, vamos dar uma recuada. Com essa taxa de juros também, mais gente vai ter dificuldade de financiar. As prestações passam a ser um absurdo, né? De caras. Então, o limite da renda e a própria inflação e se você alta, não tem quer dizer, estabilidade, você não vai fazer um financiamento tá de muito 30, difícil, 15, 30 anos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Petrobras. Eu deixei mais tempo, porque é claro que é a notícia do dia, né? Na verdade, é a agência de risco Moody's, que eu vou perguntar o que é isso para o professor Joseph, corta a nota da Petrobras para grau especulativo. Vamos lá, o terceiro tema de hoje. A agência, como eu disse, de classificação de risco Moody's, rebaixou os ratings da Petrobras para um grau especulativo por conta das investigações sobre corrupção e pressões de liquidez que podem resultar do atraso da divulgação das demonstrações financeiras auditadas. É tudo economês. Então explica pra gente, professor, o que significa esse corte de nota e essa questão de grau especulativo. É algo que a gente precisa se preocupar? Claro. Tá vendo? Ele hoje está otimista. Não. Agora traduz para nós, o que significa isso? Existem 3 agências de avaliação de risco importantes no mundo, né? Essa Moody's, a Fitch e aquela Standard & Poor's. Qual é o papel delas? Elas são sinalizadoras das oportunidades de investimento, dos riscos, né? Para que grandes fundos de pensão, grandes investidores, e nós estamos falando de grandes investidores de um lado e também uma quantidade enorme de milhões de pequenos investidores. Sim. Que investem ou isoladamente ou através dos fundos de pensão, dos fundos de profissionais a que eles pertencem, né? Então, o papel da agência é dar essa sinalização, ou seja, até muitos desses fundos estão impedidos de comprar ações de empresas que têm uma avaliação ruim ou que não têm o grau de investimento. Tá. O que é o grau de investimento? É a partir de uma nota mínima que oferece a segurança de que aquelas ações vão ter não é só questão de ter um rendimento, é que a empresa vai cumprir os seus compromissos perante os acionistas. Uhum. Abaixo do grau de investimento, você já entra num terreno de grau especulativo, não é? Que é esse que entramos agora. Que a Petrobras entrou agora por uma das agências
A FIT, se eu não me engano, ainda mantém ela no Mantém o grau de investimento, mas já a tem FIT previsão quanto a Standard & Poor's. de baixar também. Né? Sim. E isso para o país é muito ruim, porque se uma empresa do porte da Petrobras, que é a maior empresa do país, passa... Era o nosso cartão de visitas. Né? Uma das 6, 7 maiores empresas do mundo. Sim. Né? Caem para um grau especulativo, isso significa que a economia do país também pode sofrer de tabela essa redução da sua avaliação de risco. Né? E já se fala também, e já vem se falando há algum tempo, da possibilidade do Brasil perder o grau de investimento. Então isso é muito sério, é muito grave. Agora, o que levou a Petrobras a chegar a isso? São erros crassos de governança e de gestão. E que vem ao longo do tempo. Algum tempo. Né? Primeiro, o governo represou os preços dos combustíveis para diminuir o impacto dos índices de inflação. Né? É como se a inflação tivesse sendo disfarçada por um índice menor, uma vez que esses preços estão sendo contidos artificialmente. Sim. Segundo lugar, a Petrobras manteve investimentos em empreendimentos de baixo retorno, de baixa rentabilidade e com muito risco. Por exemplo, as refinarias do Nordeste. Terceiro, a Petrobras até hoje não soube avaliar o rombo provocado pela corrupção. Né? E em função disso, ninguém quer auditar o balanço da Petrobras, ou seja, ela está com um balanço que não foi auditado. Então, com essas circunstâncias todas, não é um fundo de pensão dos professores no Canadá, ou um fundo de pensão dos velhinhos que economizaram no estado de Kansas, nos Estados Unidos, não vai comprar ações da Petrobras. Sim. E ele já está sendo sinalizado pela agência de risco. Eu falo isso na questão... Eu, como brasileira, né, eu acho que a gente tem alguns patrimônios que nos deixavam orgulhosos. E a Petrobras era um desses patrimônios. Será que consegue sair dessa? Deputada Visaia, como é que o senhor vê a posição política perante essa realidade da Petrobras hoje? Olha, eu só acrescentaria que além dos velhinhos lá do Kansas e do Canadá, sim, nós temos também milhares de brasileiros aqui que foram incentivados a tirar do Fundo de garantia, sim, que era um Banco do Brasil rendimento e baixo, e porque era 3%, né, ao ano e mais TR só, então era um rendimento baixo, e aplicar na Petrobras, que era um grande investimento. Deputado, e agora, só uma observação, né? Eu falei dos fundos velhinhos internacionais, porque essas agências são internacionais. Não, e a Petrobras é uma empresa que tem ações em bolsas lá fora. No exterior. É exterior, é verdade. Né? Mas, sim, claro, completar você tem toda a razão. Né? Mas a explicação do senhor foi perfeita, né? E para mostrar o risco de que nós estamos passando. Né? E o risco político disso, né, é o outro efeito, porque a Petrobras, numa situação como essa, ela passa a ter dificuldade para continuar obtendo crédito que é necessário para que ela continue dando conta dos investimentos. Então nós vamos ter a Petrobras não pagando fornecedores, não fazendo novos investimentos, paralisando obras importantes, e o que significa que toda a cadeia que depende dela também não vai pagar os seus fornecedores. Então, de novo, nós vamos ter aqui um problema, né, de desaceleração da economia, né, e de um processo, inclusive, de demissão. Então, isso é um desastre para o Brasil, né? E foi feito ao longo desses últimos anos com medidas que foram tomadas, né? Porque se festejou o pré-sal, mas se esqueceu de olhar o que estava acontecendo na Petrobras, que é a responsabilidade de quem governa. Né? Quem governa não é só nomear, você é responsável pelo que está acontecendo lá. Né? Essa quem assina. Né? Eu, como secretário, era responsável pelo que acontecia na minha secretaria. Claro. Não podia dizer, olha, o funcionário lá não olhou direito. Eu é que sou, né, sou ordenador de despesas, sou quem tenho que olhar isso. Então, tudo isso aconteceu. Medidas que foram tomadas, como não reajustar os preços, dando a impressão de que não tinha inflação e agora tem essa inflação alta, né? E a própria forma de exploração, né? Mudando a forma a partilha do petróleo, que obrigou a Petrobras a se endividar ainda mais
e agora essa é a situação que nós estamos. Lamentável. Surpreende a realidade, deputado Ulisses, porque a gente começou a falar da crise na Petrobras, né? Veio uma coisa bem devagar. Quando a gente viu a história, já era um livro inteiro. Quer dizer, surpreende essa realidade? Eu acho, Ana, que o que mais surpreende é que talvez a gente não tenha chegado ao fim desse livro. Então tem muitos capítulos para serem contados aí, até depois eu ia deixar uma pergunta para o professor, se esse grau em que a Petrobras chegou é o último, ou se o fundo do poço ainda está mais longe. Porque, como o deputado Davi Zaia disse, como a Petrobras vai ter dificuldade agora de tomar empréstimos para fazer investimentos. No mercado mundial, o petróleo caiu. Aqui no Brasil, teve que aumentar o valor da gasolina, mas isso não está sendo suficiente para reverter como investimento para a Petrobras. E a exploração do pré-sal é muito cara, então a gente está vendo um futuro muito incerto para a Petrobras. E eu chego até a dizer, num ou no outro lugar, às vezes num jornal, num comentário de um blog na internet, você já começa a ouvir pessoas dizendo sobre a privatização da Petrobras. E daqui a pouco a gente, infelizmente, vai chegar à conclusão de que o governo brasileiro não tem condições de tocar uma empresa tão querida e tão estimada pelo nosso povo, como é o caso da Petrobras. Porque a Petrobras era a própria garantia dela, não é, professor Joseph, nessa questão de contrair financiamentos ou abertura de crédito no mundo, ela se garantia, né? Para a gente encerrar, pode piorar? Claro que pode. Esse grau aí pode cair mais claro ainda? Pode. O Nelson Rodrigues dizia que o subdesenvolvimento era uma construção de séculos. E eu diria que a derrocada da Petrobras é uma construção de uma década. Ela foi meticulosamente construída ao longo dessa década. A Petrobras hoje, ela tem um problema muito sério, e é uma das razões pela queda na avaliação de risco, é que ela deve 5 vezes mais do que a sua capacidade de gerar receita. Ou seja, a chamada alavancagem, que é a relação entre a dívida e a capacidade de gerar caixa, ou seja, de gerar receita, é de 5:1 hoje. Essas dívidas da Petrobras, evidentemente, você tem dívidas de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, ela tem como pagar. A médio prazo, passou de 1 ano, ela já tem dificuldade de pagar. Então, isso é um negócio muito grave, né? E que, dependendo do rumo que a Petrobras tomar daqui para frente, pode piorar. Como diz um amigo meu, para a gente ficar rico demora muito tempo, para perder tudo é de uma hora para outra, né? Vide o Ike Batista, né? Mas tudo bem. Eu quero agradecer, deputado Davi Zaia, professor Joseph Bará, deputado Ulisses Salles, quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.